Guys, eu tava aqui pensando, e se o Thanatos fosse um bem original de Burst desde o começo, ou seja, se ele tivesse sido lançado junto com Storm Spriggan e tal, assim, pela Takara Tomy, ele seria competitivo? Aí a questão que eu digo é, eu acho que, entre aspas, seria e não seria. Por isso eu fiz esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo justamente pra, como pode dizer assim, sanar essa dúvida que vocês, possivelmente os que gostam do hobby devem ter, de qual Thanatos faria mais estrago no competitivo. Seja em Metal Fight, seja em Burst, seja em X. E eu queria sanar essa dúvida dos que realmente gostam de jogar competitivo, se o Thanatos valeria e se ele valeria a pena ser utilizável no competitivo. Eu vou olhar, eu vou basicamente, como pode dizer, explicar de forma mais convincente para vocês. Bom, eu vou analisar peça por peça, dar uma nota para cada uma e vai ser basicamente isso o vídeo. O vídeo deu mostrando e falando e dando uma nota no final. Tendo dito isso, prepara que o vídeo vai ser bem longo. Já deixa o like e se inscreve no canal para me ajudar. Tendo dito isso, bora lá. 3, 2, 1. E vamos começar com o Thanatos mais antigo, que é o de Metal Fight. Basicamente ele tem uma Clear Wheel boa, uma Metal Wheel mediana e um Track e uma 4D Bottom, entre aspas, muito melhor, muito boa. Aí tudo nesse Beyblade é bom, menos o Face Bolt e a Metal Wheel. Trocar por qualquer coisa, tipo uma Basalt aqui faria a melhor coisa do mundo. Mas eu fiz ele justamente para ele ser assim, para ele não ser estoque logo de cara. Então, ele tá sem imagem, tá sem um adesivinho dele, mas eu vou fazer isso mais pro futuro e colocar uns adesivos de forma decente aqui. Tendo dito isso, vamos para a próxima. 3, 2, 1 e que é de Burr. Vamos começar pela penúltima geração, que vamos começar em Dual Layer com o Layer é mediano, não serve muito para competitivo, por mais que ele pareça circular, ele não tem trava. A trava dele não suporta nem o recuo da própria Blade, quem dirá do oponente. Mas é isso, um driver medíocre e o disco mais ou menos. Ele não é tão bom assim no competitivo, é mais para dizer que tem mesmo um Thanatos Dual Layer. Agora, vamos pro que realmente quebrou o meta. Se existisse um bicho para ser mais apelão que o Spriggan, seria o Dual Thanatos. Porque ele pega o World Spriggan e melhora e consegue fazer o impossível, melhorar ele. Como assim melhorar? Bom, o Sparking Chip dele é 2 gramas mais pesado, o Ring possivelmente 3 gramas mais pesado, o chassi acho que pelo que eu pesei aqui numa balança que eu tenho aqui em casa, não sei se é muito precisa, mas eu acho que ele pesa uns 3 gramas a mais que um 2B original. E o driver dele, nós já sabemos, é um dos mais pesados do meu sistema, usados dos drivers caseiros aqui do canal. Se fosse lançado pela Takara Tomy, seria um próprio tiro no pé pro meta. Então, é. E para vocês que têm dúvida, sim, o ring dele é reversível. Eu vou mostrar ele aqui para você. Primeiro, esse é o giro horário e esse é o giro anti-horário. Confesso, o giro horário é legal, é bonito e tal, mas vamos concordar. O giro anti-horário, meu amigo, esse azul aqui deu muita destaque pro Sparking Chip, mas não é o vídeo de análise dele. Vou deixar ele assim e vamos pro próximo. Bicho que necessita necessariamente
de uma repaginada monstra. Ele é feito para ser o Burst Ultimate, ou seja, ele é feito para ser uma pura homenagem a DBG, o qual eu acho que essas abinhas aqui eu vou manter. Faz tanto tempo que eu não desmonto que eu acho que até colou. Ele é o DB Core mais pesado, ele pesa mais que um Perseus. Para quem é de Burst sabe de qual DB Core eu estou falando. Ele é feito para ser uma pura homenagem da DBG, a DBG, ou seja, olha aqui, nessa imagenzinha. Conseguem ver? Aqui, ó, DBG. DBG. Ele basicamente tem tudo isso aqui no DB Core. Ou seja, ele foi feito para ser uma pura homenagem a DBG. Principalmente quando eu faço isso aqui, ó. Esse Beyblade aqui, essa Blade aqui. Conseguem ver, não é? Isso mesmo. Eu chamo essa daqui de Blade KV. Por que KV? Simplesmente porque K, porque tem, se você olhar bem, tem Kitsune escrito aqui e depois Vexius na outra metade. Ou seja, no giro horário ele vai estar girando no giro, ele vai estar girando com o poder do Vexius, e no giro anti-horário ele vai estar mostrando as cabeças da raposa ardilosa para massacrar seus oponentes com esses belos ganchos que ele tem. Por isso, o DB Core tem a DBG. Está escrito DBG. Porque quando ele pega, a gente pega e junta o DB Core com a Blade, é juntar a fome com a vontade de comer. Você vai estar literalmente enfrentando a DBG inteira em um único Bey. Ou seja, ele vai estar batendo com o Vexius e o Kitsune ao mesmo tempo, por mais que o Kitsune não esteja à mostra. Foi uma sacada genial que eu tive na época, coisa que eu pretendo reaproveitar quando eu for refazer ele. Sim, eu vou refazer essa Blade, eu vou refazer o DB Core, vou refazer essa daqui também. Porque eu simplesmente não gostei do resultado que o tempo foi passando e eu percebi que eu poderia fazer melhor. Então, no momento, eu vou colocar o Thanatos de DB / Burst Ultimate com a Blade Kaiser. Vou colocar ele com a Blade Kaiser no quesito bom para o competitivo, gira para as duas direções, totalmente circular. E com a Blade, com a Blade Vexius e Kitsune, eu deixarei no mediano. O disco é bom, a ponta também. Não tá aqui? Pronto. Outro que eu preciso refazer, HML. Ele é totalmente desequilibrado, por mais que ele pareça circular, ele não é bom, e o combo dele é o mesmo que esse aqui. Então, ele já não é muito bom. Então, vou colocar ele na categoria impossível de ser utilizado. Por mais que ele gire para as duas direções, bata tanto com esse gancho quanto com o outro, eu pretendo refazer esse aqui com muito mais calma, porque eu fiz ele às pressas, porque eu necessitava de um Bey que esteja no HML com giro com dupla rotação. Eu necessitava de um. Então meio que ele surgiu nessa necessidade, mas eu percebi que eu não precisava de duas rotações para fazer de girar para ambas as rotações. Eu não precisava de um Beyblade que girava para as duas rotações, porque tem um aqui que apenas girando no sentido horário já dava conta do recado, que é o Thanatos definitivo de Burst, o Cosmic Thanatos. O Cosmic Thanatos é um Bey, ele permanece do tipo equilíbrio, ele abandonou a rotação de giro horário e anti-horário, ele abandonou a dupla rotação para se concentrar no máximo que a rotação de giro horário pode oferecer. Ou seja, ele bate e bate forte para um tipo equilíbrio. Por mais que ele pareça circular, ele é excelente para ataque. Eu testei combos com Variable, Extreme,
Evolution. E por incrível que pareça, até o Shot. Ele saiu muito bem com Shot. Eu testei ele com todos os tipos de pontas possíveis de Burst. E ele se dava bem com todas. É bem triste. Como vocês sabem, ele era para ser muito mais alto que o padrão, mas eu decidi manter ele assim, baixinho, para manter o centro de gravidade e também numa altura razoavelmente padrão. Então, foi isso. Agora, vamos para a última geração, que inclusive é o que ele tem mais versões. Vamos começar com o primeiro Thanatos de X que existiu, que é o Heaven Thanatos. O Heaven Thanatos é um BI do tipo resistência. Sim, você não ouviu errado, é do tipo resistência. Foi feito para girar mais rápido, o ratchet dele não agarra muito bem na beat, de tipo resistência, o que dá a ele um giro muito bom. Se for comparar com um Beyblade padrão. Ele gira muito mais, ou seja, ele bate no tipo de resistência, ele se aproveita desse giro para dar uma falsa esperança de que vai parar, mas quando a beat para, ele continua rodopiando para dar a ele uma sensação e dá para garantir para ele uma vitória por resistência muito fácil. Ele é bom, mas no quesito compatibilidade, ele só é compatível com a beat. Porque a estrutura que geralmente parecia um ratchet, ela é colada, ou seja, ela literalmente só serve para trocar de modos. Trocar no modo onde ele fica com o peso totalmente distribuído de formas diferentes, ou seja, ele não está alinhado, então ele vai evitar passagem do ar, ou seja, ele vai ficar muito mais agressivo do que o padrão, mas ele pode ser eclodido. Por quê? Porque como o ratchet, a estrutura que era para ser um ratchet, fica mais fraca, então ele pode literalmente só tomar um impacto muito forte e eclodir de uma vez. Sim, ele pode fazer isso. Mas eu tô pensando em deixar ele muito menor, tô pensando em cortar essas partezinhas aqui, tô pensando em arrancar essa Durepox dele e deixar ele muito menor do que ele é para ser. Ele tá muito grande, ele não serve, porque quando ele cai no overfinish, a beat eu vou manter. Mas o problema mesmo é a Blade em si. Eu pretendo manter, mas essa Blade vou diminuir um pouco desses pontos de impacto, vou arrancar a Durepox aqui, vou arrancar peso, porque ele está muito quebrado. Ele é um Wizard Rod 2.0. Quem joga competitivo sabe do que eu estou falando. O quanto esse demonhão, esse mago do demônio, foi literalmente o motivo de eu gostar tanto do Wizard Rod como boneco de teste. Mas vamos pro próximo, que foi a sua segunda versão, que é o Kaiser Thanatos. Sim, ele pegou o nome da sua versão de Burst DB para se concentrar em uma só. E comparado com o primeiro, ele é muito mais livre. Ou seja, se a beat parar, ele vai continuar girando muito mais fácil. E diferentemente do primeiro, ele é desmontável, ele é bem compatível. Então no quesito compatibilidade, ele é nota 10. Mas a Blade é desequilibrada. O Ratchet, ele serve muita coisa, mas de resto, ele deixa muito a desejar. Ou seja, qualquer Bey bate de frente com ele, de todos os caseiros, qualquer Bey. Desde o mais fraquinho, basicamente, o mais fraquinho, até um dos mais fortes. Qualquer Bey bate de frente com ele. Opa, caiu. Qualquer Bey bate de frente com isso aqui. Isso não serve de nada. Absolutamente nada. Essa partezinha aqui, esse giro, não serve de nada. É uma completa perda de tempo. E eu tô destroçando o Thanatos, mas a gente critica porque ama. Então, bora para o próximo, que é a sua versão para ataque.
que agora sim nós estamos chegando num ponto assim que eu gostaria muito de salientar esse carinha aqui. Esse carinha aqui, ele é literalmente o Thanatos Erase. Ele literalmente pega daqui de baixo e dá esse gancho enorme. Driver 2 Remake Inspiration. Mas o problema dele é que a beat dele não serve muito. Pra combinar muito, e ele é fundido ao Ratchet. E ele é muito mais rebaixado. Ou seja, ele vai bater. Ele é basicamente, se for comparar, eu não tenho um Shark Scale aqui. Mas ele possivelmente é um pouquinho mais baixo que um Shark Scale. O upper dele pega um pouquinho mais baixo. Mas de qualquer altura, qualquer milímetro, qualquer coisinha faz diferença no jogo. Então, é exatamente isso que eu gosto. Gosto dele. O único problema é que a beat dele deixa ele muito mais controlado. Para ele não perder tanto por causa que ele era muito leve. Eu melhorei. Ele agora bate um pouco mais forte, ele é um pouco mais pesado. Mas o risco deles de quebrar essa partezinha aqui é muito grande. Então, no momento ele vai ficar só para exposição aqui, para dizer que tem um Thanatos tipo ataque no sistema X. Agora vamos para ele. Assim como o primeiro, esse aqui também gira para as duas direções. Mais diferente é que esse aqui é feito literalmente para ser meta. Metagame de burst puro em X. Isso aqui é borracha. Toda essa parte em preto que você está vendo é borracha. O Stone Thanatos com certeza é todo feito em borracha. A sua beat tem uma estrutura larga para ele conseguir equalizar e bater de frente com o giro do oponente. Então ele só para isso que ele serve, equalizar. E nem isso ele consegue fazer direito. Então, na teoria, ela seria excelente, mas na prática, deixa muito bem a desejar. Agora, vamos colocar o estreante nessa família. O Lockship dele tem metal, então é uma excelente aquisição. Por mais que ele não pese tanto quanto um Emperor ou um Valkyrie da vida, ele quebra o galho. Então, o Lockship é bom, Assist Blade boa, Kick é boa, Ratchet não muito bom, não muito. Ele é meio 880. É difícil eu conseguir acertar alguma coisa com ele. Por mais que eu goste dele, por mais que eu adorei fazer ele, por mais que esse design ficou lindo, ele não é tão competitivo quanto eu queria que ele fosse. Agora vamos para o último Thanatos. Agora vamos para as comparações. Aqui está o remake do Thanatos Ichigo e aqui está a sua versão antiga. Na minha opinião, a versão antiga ainda está um pouquinho melhor, tá boa, tá boa ainda. Se fosse para utilizar em batalha, eu utilizaria a versão antiga para não gastar esse Metal Coat vermelho escarlate lindo que eu consegui fazer. E a beat é a mesma. A diferença é que o Thanatos Ichigo Remake é mais equilibrado, ele bate melhor, ele literalmente tem mais metal, mais peso, ele concentra mais peso. Ele concentra mais peso no centro, ele bate tudo. Ele gira para as duas direções, igual esses dois carinhas aqui. Justamente por eles não terem um Ratchet, eles não estão limitados ao giro horário e anti-horário. Então, a beat eu decidi manter justamente porque para ter essa conexão, entendeu? Com a versão antiga e a versão atual. E podemos comparar que a versão antiga é muito mais parruda. Ela é muito mais barrigudinha. E sem falar que a parte de encaixe da beat ela é bem mais arredondada. Ou seja, uma beat tipo uma X aqui, meu amigo, isso aqui se raspasse na arena dá um lag absurdo. Mas foi exatamente por isso que eu fiz a versão remake. Agora o lag dele tá bem melhor. Porque se o Ratchet, vamos supor aqui. Vamos pegar a beat do Thanatos Erase. Ou Thanatos Rampage. Bom, ele vai ficar mais ou menos nesse espectro. Suponha que a beat está encaixada aqui, ó. Suponha que a beat está encaixada. Finge que está encaixado. Ele vai bater, vai batalhar, a rotação dele vai diminuir, tal.
Aí, essa partezinha daqui, calma aí. Acho que eu já sei como eu vou resolver isso. Aqui, ó. Como nós sabemos, a batalha vai ocorrer, vai tal e tal. Ele vai bater. Ao invés dele pegar e raspar só essa partezinha aqui da beat, como por exemplo essa Little Disc Ball aqui, o peso dele vai fazer ele tombar e vai fazer com que ele dê uns girinhos a mais, por conta do lag que essa outra parte aqui tem. E ele é um pouco desequilibrado, justamente porque o outro é bem equilibrado, fazer ele ganhar muito, e tanto para melhorar essa partezinha aqui. Voltando aqui a beat antiga. Agora ele fica assim, justamente para essa partezinha aqui não raspar e não manchar a minha arena de vermelho. A não ser com os oponentes que ele vai sentar o sarrafo. E também para dizer que, possivelmente, o vídeo de estreia, a live de estreia de batalha desse carinha aqui, eu vou colocar ele para lutar contra os Bays da equipe Nexus. Sim, eu vou colocar a equipe Nexus para jogar, ou seja, todos estão prontos para lutar. Todos estão totalmente repaginados, totalmente refeitos. Então, se prepara. Porque depois que a gente testar, a gente vai gastar esse Metal Coat dele lindo que me dá uma dó. Uma dó bastante. Mas, né, é isso. É um vídeo sem edição, um vídeo mais conversando com vocês. Eu tentei falar o mais coeso possível. Se não ficou, me desculpe. Mas eu peço 1000 perdões. Mas aguardem. Neste domingo, a live vai ser de estreia desse carinha aqui. Não percam por nada. Falou e fui.